Fala pessoal, aqui é o Lucas falando, sou o criador do Zik, do TheFox. Nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando um pouco das minhas operações recentes. Vou estar ensinando para vocês como eu consegui fazer aproximadamente R$ 1.300 utilizando o Zik e 2 VPS, beleza? Bom, eu já começo esse vídeo explicando que essa estratégia é uma estratégia que eu criei e vou estar compartilhando aqui de maneira totalmente gratuita, assim como o Zik, assim como o TheFox. Mas essa estratégia não tem como objetivo, essa minha divulgação não tem como objetivo que os clientes peguem e copiem exatamente igual. Tá? Eu sempre gosto de enfatizar isso, explicar isso. Por quê? Porque eu estou usando esse tipo de estratégia com uma barreira definida, com um número de Ziks definidos de acordo com a minha banca, de acordo com a minha necessidade de lucratividade. Cada cliente vai ter a sua banca, tem cliente que vai poder abrir a quantidade de Ziks que eu recomendo, porque eu consigo abrir em 2 VPS e vou mostrar aqui para vocês. Tem cliente que não vai conseguir abrir 2 VPS e assim apenas uma. Então, não foquem necessariamente na lucratividade e sim em melhorar a estratégia que vai ser passada para vocês. Melhorar como? Às vezes uma mudança no sentido técnico mesmo da estratégia, mudando algum parâmetro, mudando algum custom, alguma barreira, ou alguma função, ativando ou desativando o Hunter. Enfim, a ideia da estratégia não é que vocês copiem exatamente igual, e sim que vocês entendam qual foi a minha ideia e tentem melhorar de acordo com a peculiaridade de cada um de vocês. Beleza? Repito, não é o meu objetivo que cada um dos milhares de clientes do Zik utilizem a mesma estratégia, até porque, conforme os clientes já sabem, depois que eu testo uma estratégia em conta real, valido e compartilho com vocês, eu mesmo não continuo a utilizar aquela estratégia específica, eu já vou para outro teste que eu tenho feito. Beleza, galera? Então tá. Então, antes de mais nada, antes de mostrar ali o resultado na prática, eu quero estar mostrando para vocês aqui essa planilha, tá? Eu vou estar fazendo a divulgação de um amigo meu. Eu vou estar deixando o contato dele aqui na descrição desse vídeo. Qual que é o trabalho dele, qual que é a importância do trabalho dele para quem gosta de estudar um pouco mais a respeito da Binary. O Gabriel, ele consegue disponibilizar planilhas de histórico da Binary de maneira extremamente certa, assim, os resultados são extremamente validados ali em relação à Binary. Ele dificilmente perde algum tick e ele consegue dar registros de até 2 ou 3 anos atrás, a depender do time frame que você escolher. O que seria o time frame? Seria o intervalo de cada um dos parâmetros ali dos ticks. Então, por exemplo, se você escolher tick a tick, que é o exemplo dessa planilha aqui, o time frame vai ser de um tick. Agora, Lucas, eu quero, por exemplo, criar uma estratégia de 1 minuto, time frame de 1 minuto. Tá? Então, quanto maior for o time frame, acredito eu que também maior vai ser o histórico ali que ele consegue buscar, mas de qualquer forma é um trabalho muito importante para quem gosta dessa área e gosta de conciliar planilhas com o Zik, que é o que eu faço, tá? Então eu tenho acesso a essas planilhas, eu jogo as estratégias antes de jogar no Zik, eu jogo nas planilhas, porque assim eu consigo ter uma ideia de um histórico dessa estratégia antes de colocar no Zik, tá? Uma coisa é eu criar uma estratégia e esperar um mês para ver qual seria o comportamento dela na prática. Outra coisa seria eu pegar uma planilha dessa, pegar a mesma estratégia, através de algumas fórmulas, introduzir a estratégia na planilha, e assim eu consigo ter um histórico dela de meses, até mesmo anos, sobre aquela estratégia, e assim eu consigo confirmar se a estratégia daria certo dali para frente ou não. Beleza? Então eu vou estar deixando o contato dele na descrição, é só entrar em contato com ele. Ele comercializa a um preço extremamente justo pelo trabalho dele, e ele costuma entregar muito, muito rápido, tá? Então, para quem tiver o interesse, eu vou estar deixando o contato dele na descrição. Aqui eu vou dar só uma palhinha de como que ele me entregou essa planilha. Eu pedi uma planilha de um mercado específico, tá? E ele me deu desde lá de 2021, nós já estamos em 2023, e ele me entregou tudo organizadinho, assim, várias e várias planilhas. Eu abri uma aleatória aqui, só para vocês verem que o intervalo de 2 em 2 segundos direitinho, tá? Aqui está o preço, a progressão do preço, tá? E aqui eu fiz só um exemplo para vocês, porque assim, a planilha ela vem crua, digamos assim, né? Vem o horário e vem o preço. Quem tem que introduzir as fórmulas para poder extrair da planilha aquilo que você interessa é cada cliente, porque existem milhões de estratégias, então cada estratégia você vai ter que fazer ali uma série de fórmulas, né?
às vezes uma fórmula a depender da outra, para que você consiga extrair da planilha aquela estratégia que você quer, tá? Posso criar um vídeo somente sobre isso, tá? Como extrair par e ímpar, call e put, under over, superior, inferior, toca, não toca. Consigo fazer um vídeo para vocês caso seja do interesse de vocês sobre isso, tá bom? Galera, só abrindo um parênteses aqui que eu me recordei de uma coisa importante. Eu tinha criado há uns meses atrás um grupo sobre estratégias de banco de dados, né, no qual alguns clientes iam baixar banco de dados para poder criarmos assim estratégias em cima desses bancos de dados, mas graças ao Gabriel isso não é mais necessário. Então, aos clientes que têm entrado em contato querendo entrar nesse grupo, esse grupo não tem mais a finalidade, porque o Gabriel já conseguiu fazer todo esse trabalho para a gente de maneira automatizada, muito mais rápida e muito mais coesa, muito mais coerente ali com a realidade, porque a busca dele é mais precisa do que a busca que a gente fazia, beleza? Então vamos lá. Aqui, só um exemplo, eu quis extrair dessa planilha aqui o último número, tá? Então a planilha, ela vem assim para mim, ó, somente essa coluna e essa coluna. Repito, ela veio assim porque foi assim que eu pedi, tá? A depender daquilo que você queira, você pode estar pedindo pro Gabriel e ele introduz ali para você. Então, tem aqui duas abas, né, duas colunas, A e B, tá? Aqui estão os preços, ok? E aí eu quero extrair o último dígito, tá? O problema é que se eu chegar aqui e falar, eu quero a direita 1. Direita 1 seria o último dígito aqui, que é o 2, o 5, 5, 2. O problema é que se o número ele terminar em 0, ele não está mostrando 0 para mim. E provavelmente alguém deve saber, eu tive muita dificuldade para introduzir o 0 aqui, tá? Porque ó, esse número aqui, por exemplo, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para que vocês possam ver. Esse número aqui, ele termina em 0. Na verdade, não em 8, tá? Então, se eu colocar, eu quero o último dígito aqui, ele vai me reportar 8, tá? Então, eu fiz algumas fórmulas bem simples para poder sempre reportar o número certo. Quais foram as fórmulas? Ó, bem rapidinho. Primeiro, eu pedi para mostrar se esse número aqui é maior ou menor do que 1000, tá? Se for maior, ele me retorna maior. Se for menor, ele me retorna menor. Por quê? Porque se o número for maior do que 1000, ele vai ter obrigatoriamente, antes desse ponto, 4 dígitos. E se ele for menor do que 1000, ele vai ter 3 dígitos, tá? E isso é importante. Por quê? Porque se ele for maior do que 1000, ele geralmente vai ter 9 caracteres. Então aqui é uma fórmula que eu criei para me falar o número de caracteres. Por que 9? 1014.4922. Então aqui nós temos 9 caracteres, ok? 9, 9... E aqui, por exemplo, nós temos 8 caracteres. Está faltando um caractere, que é justamente quem? O 0. Então, o que eu fiz? Muito simples, olha. Se esse cara for maior e esse cara for igual a 9, eu quero que você me retorne o último dígito aqui. Entendeu? Agora, se esse cara for maior e esse cara foi igual a 8, enfim, menor do que 7, aliás, menor do que 9, perdão, menor do que 9, eu quero que você me retorne 0. Por que, Lucas? Porque se esse cara for menor do que 9 dígitos e ele for maior do que 1000, eu sei que o último dígito necessariamente terminou em 0. Por exemplo, aqui, ó, 0, 0, 0. O mesmo exemplo seria, só um exemplo, tá? 1057.20. Também terminou em 0. Tá vendo? Então, a fórmula é essa. E, Lucas, e se ele for menor? Se ele for menor do que 1000. Se ele for menor, deixa eu dar um exemplo aqui. 999.8888. Só um exemplo, tá bom? Se ele for menor do que 1000, geralmente ele vai ter 8 caracteres. Porque nós temos um a menos aqui. Então a lógica é a mesma. Se ele for menor e ele tiver 8 caracteres, eu quero o último dígito aqui da direita. Se ele for menor do que 1000 e tiver 8 caracteres, menor do que 8 caracteres, ele vai me retornar 0. A mesma lógica de cima, porém, utilizando agora o menor e o 8. Beleza? Bom, aqui, deixa eu só arrumar aqui. Galera, eu estou gravando esse vídeo aqui com um notebook que eu nunca tinha gravado antes. Então, se a voz ou alguma coisa estiver fora do padrão, aí eu peço desculpas, tá? É só me reportar aqui embaixo que eu vou estar tentando corrigir para os próximos vídeos. Beleza? Bom, então, agora sim que eu tenho os últimos dígitos, eu consigo, por exemplo, criar estratégias de par ou ímpar, de under over, tá?
eu consegui extrair essa coluna, que é a coluna que realmente me importa, que são os últimos dígitos, 2, 2, 5, 5, 5, 5, 2, 2, 8, 8. Então eu consigo criar estratégia de dígito match, difere, underover, par e ímpar, enfim, tudo através dessa planilha aqui, tá? Então, em vez de eu usar o Zik para fazer testes de meses, eu consigo usar essas planilhas. E repito, para que a gente consiga pegar essa planilha aqui e criar estratégias, por exemplo, Lucas, qual foi a sequência máxima de dígitos iguais? Seja 0, 1, 2, 3, até 9. Claro que você vai precisar de um pouquinho de conhecimento dentro do Excel para que você possa fazer, mas eu posso garantir que não é nada muito complicado. Repito, se for do interesse de vocês, eu posso criar um vídeo aqui para o YouTube explicando como criar esse tipo de planilha para que vocês consigam fazer por conta própria, mas repito, é algo relativamente tranquilo para a grande maioria das pessoas, beleza? Mas de qualquer forma, eu me coloco à disposição de maneira gratuita para estar ensinando o básico aí para vocês, caso vocês precisem. Beleza? Então tá feito aí a divulgação do Gabriel. Gabriel tem um excelente trabalho em relação a isso. Quem quiser, só falar com ele lá, beleza? Agora, galera, eu vou mostrar um pouco dos meus resultados utilizando essa estratégia. Repito, o que eu fiz? Eu peguei essa planilha, utilizei a minha lógica, a minha estratégia dentro dessa planilha e verifiquei que nos últimos meses o resultado foi super interessante. A partir disso, eu coloquei a estratégia dentro do Zik e coloquei para rodar. Essa estratégia está rodando há 20 dias. Ela começou exatamente dia 1º de março. E está rodando desde o dia 1º de março até hoje, 24 horas por dia. Tá? Alguns detalhes precisam ser explicados aqui. Eu vou explicar como configurar, né, cada um dos Ziks, porém eu, na hora de configurar, eu mesmo dei mole numa questão aqui, que é o Trade Season. Esse trade ele tem que estar sempre em 200. Por quê? Porque cada vez que o Zik bater a mini meta, que eu já vou estar explicando ali à frente, o Zik vai fazer um reset, ele vai dar início ao novo season, ok? Só que em alguns Ziks eu não coloquei esse carinha aqui como 200. Então, alguns Ziks vão estar lucrando, por exemplo, aqui, ó, 35 nessa média e outros 7. Por quê? Porque esse Zik ficou mais tempo parado e eu já vou explicar o motivo disso, tá? Então, galera, é o seguinte, como é que funciona a estratégia, tá? Aqui no Custom, pode ver que ela tá rodando, tá? Direto, 24 horas por dia, desde o dia 1º de março, tá? O Custom que eu criei foi U,D. Esse custom é aquele que eu explico que é o custom sem custom, né? Entrada toda hora, ok? Então, U,D, duração 1, contrato call. Ou seja, eu quero comprar call toda hora. Call. Lembrando que operações de call e put, elas precisam de um tick de intervalo, tá? Então, quando eu falo call, não é, por exemplo, igual par, que você consegue comprar literalmente todos os ticks. Call e put, você dá sempre um tick de intervalo, ok? E eu ativei aqui a função Hunter All, tá? Essa função é da versão Premium do Zik. Na versão gratuita, seria o Hunter Loss. Eu vou dar uma olhadinha se a versão gratuita também consegue utilizar essa estratégia. Mas, por enquanto, essa estratégia é apenas para os clientes da versão Premium, tá? Por quê? Porque os clientes da versão Premium têm o Hunter All, o da versão gratuita não tem, tá? Então, eu vou dar uma olhadinha e coloco na descrição desse vídeo aqui se a estratégia funcionaria também na versão gratuita. Eu vou colocar ali embaixo. Se eu não falar nada, é porque não funciona, então vai ser exclusivo dos clientes da versão Premium, tá? Eu só não vou abrir o Zik aqui e fazer o teste na hora para esse vídeo não ficar muito comprido, beleza? Então tá, o "D", duração 1, call. Então o Zik ele vai comprar toda hora para dar call. Se der put, ele vai perder. Então, por exemplo, ó, o próximo tick, se for azul, é vitória, se for vermelho, é derrota. Um de intervalo, se for azul, é vitória, se for vermelho, é derrota. E assim ele vai indo, ou seja, quando que nós perderíamos? Se der a cada intervalo de um tick, put por inúmeras vezes, tá? Aqui, nessa configuração, eu coloco a stake mínima, 2.15, que é o martingale, e coloco a mini meta de 0.01. Por que coloco mini meta? Porque assim que o Zik vence a operação, ele já reseta, tá? E agora eu vou explicar algo importante para vocês. Galera, quando a gente trabalha 24 horas por dia, é extremamente importante fazermos resets no Zik. Seja esse reset que o Zik faz por conta própria, quando ele bate a mini meta, ou seja o reset do famoso logout, login. Isso é extremamente importante. Por quê? Cada vez que você está com o Zik aberto, o Zik está fazendo uma conexão com a Binary, tá? É como se fosse uma ponte. Conforme o Zik vai ficando muito tempo ligado, essa
conexão ela vai esfriando um pouco e pode cair, pode ter algum tipo de problema, tá? Isso mais por conta da Binary do que por conta do Zik, tá? Tinha uma época que de madrugada a Binary estava simplesmente encerrando qualquer tipo de ponte, né? Qualquer tipo de contato com qualquer tipo de software, tá? Procurei saber o motivo e fiquei sabendo que a Binary não estava querendo conexões muito longas ligadas 24 horas por dia. Se era algo específico para o Zik, eu acredito que não, mas o Zik ele se encaixa nisso de certa forma. Ou seja, bots que estavam ligados de madrugada no Zik, madrugada para a gente, né, não para o servidor deles, eles simplesmente desligavam a conexão e aparecia uma mensagem de erro em cada programa, né? No caso do Zik, aparecia um token valid API. Alguns clientes já me reportaram esse tipo de erro, tá? Então, basicamente, como que corrige isso? Logout, login, tá? Então, esse 0.01 aqui, ele te ajuda a fazer isso. Por quê? Porque sempre que o Zik ganha, ele faz esse reset. Porém, eu já vou explicar um pouco mais sobre a barreira, mas porém, às vezes você pode ficar muitas horas sem dar entrada e, consequentemente, o Zik não vai dar o reset porque ele não vai ter batido a meta, tá? Então, nesse cenário, o que eu sempre recomendo? Pelo menos uma vez ao dia, vem aqui e dá o logout, login, tá? Por exemplo, ó, esse Zik aqui, ele está 15 minutos ligado. Ou seja, ele fez a entrada e ganhou a 15 minutos. Então tá tranquilo. Esse aqui está 10 horas ligado. Ou seja, tem 10 horas que ele não dá uma entrada. Então, logout, login, tá? Esse aqui tem 1 hora que ele fez uma entrada, e esse aqui tem 5 horas. Também já é suficiente para dar um logout login. Vou só esperar essa sequência aqui passar para ver se ele dá uma entrada. Acho difícil. Vamos ver, né? E se ele não der, eu vou dar o logout login, tá? Não deu, logout login. Eu recomendo pelo menos uma vez ao dia, tá? Para que você tenha operações 24 horas por dia com mais fluidez. Tá? Essa é a minha recomendação, ok? Então 0.35, 2.15, 0.01 e aqui no trade você coloca 200 para que você não cometa o erro que eu cometi de colocar um valor menor aqui. E o Zik tem uma hora que ele vai atingir esse valor de trade, por exemplo, aqui foram feitos 19. Então, se você colocar um valor, por exemplo, 5, 10, ele vai bater naquilo e não vai continuar fazendo o reset, beleza? Então, galera, é isso. Sobre a barreira. Repito, aquilo que eu expliquei lá no começo do vídeo. Essa barreira é de acordo com a minha banca e é de acordo com aquilo que eu estou disposto a correr de risco para fazer um determinado lucro. Tá? Não é para você que tem uma banca muito alta ou uma banca muito baixa, ou não pode abrir 2 VPS igual a mim, ou enfim, fazer a mesma estratégia. Tá? O que eu vou recomendar para ter um padrão, digamos assim, é usar a barreira o mais alto possível. Lucas, estou usando barreira no 15, no 14. No mês, cara, eu fiz $30, é pouco. Abaixo, para 14, para 13, até você chegar num ponto que a barreira continua te dando muita segurança e você tenha uma lucratividade compensatória. No meu caso, foi bem compensatória, R$ 1.300, tirando ali o valor da VPS, que eu pago R$100 em cada uma, fiz R$ 1.100 de lucro. Beleza, show de bola. Mas a minha banca é uma banca um pouco mais alta e eu usei uma barreira de 12, que é uma barreira que eu não considero tão baixa assim. Então, de modo geral, eu vou estar recomendando para essa estratégia em específico a barreira de 12 no mínimo, tá? Mas o intuito desse vídeo aqui, galera, não é que vocês utilizem a mesma estratégia. Repito isso, tá? A ideia aqui é mostrar como juntar planilha do Excel e Zik, tá? Eu peguei essa planilha, não é essa específica, né? Peguei planilhas semelhantes a essa, coloquei a minha estratégia aqui dentro e vi que ela era interessante para poder colocar dentro do Zik. Nesse caso, a minha estratégia ela não é de par ou ímpar, né? Algo do tipo, ela é de call e put. Então, no caso aqui, eu teria que fazer isso aqui, ó. Quando eu fiz essa análise, eu fazia esse menos esse para saber se o tico foi call ou foi put, por exemplo. Ó. Seria aqui. Então eu falo, ó, se, abre parênteses, esse cara for maior do que 0, ele é call. Se não, se ele for menor do que 0, ele é put. Ok? Então, eu sei que esse cara, ele foi call, e esse cara, vamos ver aqui, ó. Ó, call, put, call, put, beleza? Então eu tenho aqui
toda a planilha bonitinha de call e put. Eu posso até pintar aqui e falar, por exemplo, call igual, se tiver o texto call, eu chamo de verde. Se tiver o texto put, eu chamo de vermelho. Tá? Só para ficar um pouco mais evidente aqui para vocês. Put, eu chamo de vermelho. Okay. Então aqui eu tenho todo o call e put desse mercado durante esse período aqui, tá? E aí eu consigo criar a minha estratégia aqui, tá? Repito, não vou criar exatamente a lógica aqui para não ficar um vídeo muito longo, porque não é o objetivo, mas a ideia do vídeo é mostrar que vocês conseguem conciliar a planilha com o Zik. A planilha você vai colocar ali dentro a sua ideia, a sua estratégia, através de pequenas lógicas, igual eu estou mostrando aqui. Opa, interessante. Ou então, pô, Lucas, não. Pô, fui colocar a minha lógica aqui e vi que semana passada a minha estratégia teria quebrado. Pô, que bom que você viu. Sendo assim, você não vai usar mais essa estratégia, entendeu? Então, essa é a ideia do vídeo. E estou mostrando na prática uma estratégia que eu pensei assim, do nada, bem simples. Acho que nenhuma estratégia do Zik é tão simples quanto essa. Eu botei na prática, vi que uma barreira alta e uma banca interessante, ela daria certo. E tá aí o resultado, tá? Então, essa aqui é uma VPS. Eu vou fechar aqui. Eu vou abrir a outra VPS, tá? Na outra, eu tinha configurado certinho. Então, vocês vão ver que o lucro lá, ele é maior, porque o trade não parou, as operações de modo geral não pararam. Tirando essa aqui, que obviamente parou, né? Tá apenas 18 entradas. As demais fizeram uma lucratividade bem maior, tá? Porque não atingiram o trade aqui que eu tinha configurado errado. Então tá aqui, galera, ó. A respeito dos mercados. 10, 25, 50, 75 e 100. Não estou utilizando o mercado Bull e mercado BIA, tá? Apenas os mercados sintéticos normais. Porém, na hora de configurar, eu estava com pressa para poder sair, e é por isso que eu estou gravando de outro computador, que eu não estou em casa. Na pressa para poder deixar a estratégia rodando antes de sair, eu acabei configurando também no mercado BIA, tá aqui, ó. Ele fez uma lucratividade de $41, foi super interessante, só que eu já parei ele, porque não é para rodar nesse mercado. Não é por quê? Porque eu acho que vai rodar melhor nas estratégias normais, ali nos mercados normais, tá? Mas nada me custa também baixar a planilha e utilizar a lógica ali para saber se daria certo. Mas como eu não fiz isso, tá? Eu coloquei aqui por engano e para minha sorte fez uma lucratividade bem interessante de $41. Porém, ó, mercado 10, 32, mercado 25, 35, mercado 50, 34, a média. Mercado 75, 36 e mercado 100 eu também tinha configurado errado, só fez $5, tá? Mais uma vez, ó, esse aqui entrou 1 hora e pouco, esse aqui é 1 hora e 17, esse aqui também é 1 hora e pouco, esse aqui também, esse aqui a 14 horas, ou seja, logout, login, tá? Então, assim eu sei que o Zik vai conseguir rodar 24 horas por dia com mais fluidez. Beleza, galera? Então, olha só, para finalizar o vídeo, eu vou mostrar aqui na outra planilha que eu separei aqui para vocês. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. A lucratividade. Eu peguei todos os 10x, mais aquele mercado bull que eu também deixei rodando sem querer, tá? O que aconteceu? Eu deixei o Zik rodando e precisei fazer uma viagem importante e não conseguia ter acesso a VPS. Por isso que eu não consegui aumentar o Trade Season e fechar o mercado bull. O que eu fiz, eu não recomendo que vocês façam, mas eu realmente estava impossibilitado completamente de ter acesso ao computador ou ao notebook, ou algo que me permitisse fazer esse tipo de ajuste, tá? Então, o que eu fiz, eu não recomendo que façam, mas como estava com uma barreira relativamente boa e a banca também é o básico ali para a estratégia poder rodar de acordo com aquilo que eu tinha analisado, a estratégia se comportou assim como ela teria se comportado nos meses anteriores, de acordo com a minha análise, beleza? Então, adicionei aqui no fim também o mercado bull, porque ele também contou em conta real, e no final de 20 dias eu fiz $252,92, tá? E se for converter aqui para reais, utilizando o câmbio de hoje, dia 20, $1.325. Reais, perdão. R$1.325. Se for tirar ali o custo da VPS, que eu pago R$100 em cada uma, R$1.125. Beleza, galera? Bom, algumas considerações. Por que eu abri 5 Ziks em uma, 5 Ziks em outra? Porque, como eu trabalho com isso, eu
tem a obrigação, digamos assim, de ter mais VPS, tá? Então, para você que porventura não tem mais do que uma, acredito que uma seja necessária, suficiente, quero dizer, para abrir 10x, tá? A questão é que, como essa estratégia em específico ela dá uma entrada a cada 2 segundos, são 10x assim no mesmo ambiente. Então é necessário que faça um teste prático para saber se a VPS, o ZIC e a Binary vão se comportar bem. Eu creio que sim, tá? Mas é necessário fazer um teste prático. Diferentemente seria se você abrisse um custom que dá entrada de vez em quando, tá? Agora, um custom que você faz uma entrada a cada 2 segundos necessita de um teste prático para ver se vai funcionar de maneira fluida, tá? Outra coisa, se for abrir 10x dentro de uma mesma VPS, aí é dobrado a recomendação de dar um logout e login pelo menos uma vez ao dia, tá, galera? A Binary simplesmente encerra sessões muito tempo abertas, tá? Então, para sua fluidez, para sua consistência no sentido da estratégia de modo geral, logout, login, beleza? Então, assim, não é necessário que abram 2 VPS, mas é recomendável. Se não, Lucas, não posso, sem problema nenhum, abre uma só, abre menos mercado, não tem problema. O intuito do vídeo, repito, não é que você pegue exatamente a mesma estratégia, a mesma barreira e faça igual, tá? A ideia é que você entenda a importância da planilha, como que você pode extrair da planilha aquilo que você pensou antes de colocar no ZIC, para que você não tenha que ficar ali dias, semanas, meses fazendo teste, tá? Por exemplo, eu tenho muitos clientes que gostam de usar desproporção. Aqui é um prato cheio para desproporção. Eu posso, por exemplo, fazer assim, ó, par. Então esse cara vai me retornar se é par ou não. Então aqui é verdadeiro. E se for ímpar, ele vai retornar como falso. Então eu sei que verdadeiro é par, falso é ímpar. E assim ele vai. Aí eu venho aqui e faço, por exemplo, tá, galera? Só um exemplo, tá? Pelo amor de Deus. A soma desses caras aqui. Então, na verdade, conte-se, né? Tem que usar a fórmula conte. Conte.c dos últimos, vou pegar aqui 20, dos últimos 20, ponto e vírgula, aqui é vírgula, falso. Então eu quero contar nos últimos 20 quantos falsos foram, ou seja, quantos ímpares foram, tá? Vou fazer a mesma coisa com o par, que deveria dar 7 aqui, vamos ver? Verdadeiro. O verdadeiro é o par e o falso é o ímpar aqui. Verdadeiro. Beleza. Então aqui, ó, eu tenho uma desproporção. Eu sei que nos últimos 20, nesse caso aqui, deu 13 a 7. Se eu estender a fórmula, ele vai me mostrar todas as desproporções tique a tique. Claro, se eu puxar aqui a fórmula também. Ou seja, eu consigo fazer estratégias em cima disso. Por exemplo, quando chegar a 15 a 5, deixa eu ver se tal coisa acontece, deixa eu ver se ele continua dando uma sequência muito alta. Enfim, é um prato cheio para qualquer tipo de estratégia dentro da Binary e dentro do ZIC. Beleza? Mas também separei aqui para vocês só uma ideiazinha de banca, tá, galera? Aquela estratégia eu tenho rodado com uma barreira de 12, porque a minha banca ela dá pelo menos 10 entradas. Ah, Lucas, a minha banca é de, sei lá, $150. 150 tá aqui, ó. Então a sua banca aguenta 8 entradas. O que eu vou recomendar aqui de maneira bem segura é que vocês façam ali 22, 23 menos a banca. Por exemplo, Lucas, a minha banca é de 150. 22 menos 8, por que 8? Porque 150 tá aqui, né? 22 menos 8, 14. Barreira de 14. Ah, não, Lucas, a minha banca é um pouco maior. É de 700. 22, aí vai ser aqui de 10 entradas, né? 22 menos 10, 14. 12. Barreira de 12. No mínimo, galera. Eu gosto de enfatizar isso porque eu mesmo já não vou continuar usando essa estratégia por mais muito tempo. Eu já usei, agora eu vou testar uma desproporção, um martingale limitado, sempre em conta real. Quando eu achar que ela está interessante, eu passo para vocês, tá? Então não é para vocês utilizarem exatamente igual. Usa com mais segurança, com mais consistência, porque provavelmente essa vai ser a sua operação para sua lucratividade pessoal, tá? Então tenha o máximo de segurança possível. Esse é o objetivo do ZIC e do vídeo. Beleza, pessoal? Bom, tá explicado aí, espero poder ajudar. Eu vou estar deixando aqui embaixo se funciona na versão gratuita ou não. Eu acredito que sim,
tá? Também vou estar deixando aqui embaixo o contato do Gabriel. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando como utilizar ali a planilha para poder extrair algumas estratégias como par ou ímpar, par isolado, call isolado, barreira, toca não toca, under over, fala comigo. É match, difere, sequências. Eu posso estar ensinando, que é bem tranquilo. É Excel básico ali. Beleza, pessoal? Bom, forte abraço, fique com Deus e boas operações para todos aí. Valeu.